Capítulo 7. As ferramentas para o sucesso. O sucesso em todos os campos da vida, como a área financeira, relacionamentos, e até mesmo para ter uma saúde equilibrada, depende das condições mentais que você dispõe em relação àquele setor em que procura obter êxito. Vale ressaltar, logo de início, que bolso cheio ou não, conta bancária milionária ou no vermelho, rico ou pobre, feliz ou depressivo, amado ou odiado, todos são sentimentos que estão ligados às condições mentais, ou seja, tudo depende da forma que se pensa, conduz seus pensamentos e analisa a realidade. A realidade pode ser sua criação ou pode tornar você escravo dela. Como é possível criar uma realidade favorável para o sucesso? Como é possível mudar conceitos ou mesmo reavaliá-los, a fim de descobrir se são instrumentos para o crescimento ou se são armas destrutivas que prejudicam você mesmo? Com ferramentas inovadoras e simples, você poderá alcançar uma nova mentalidade e criar a realidade favorável tão desejada. Ao explicar sobre essas ferramentas, seguindo a leitura ponto a ponto, saberá como aplicá-las diariamente em sua vida. Com 10 pontos principais, usando como referência a interpretação dos 10 mandamentos, essas orientações aplicadas na atualidade podem ser praticadas em qualquer país, independentemente da religião ou etnia. Aqui são apresentadas 10 ferramentas para uma vida de excelência e sucesso, com as quais você poderá criar uma realidade favorável, desenvolver e aumentar seu potencial que já possui e a capacidade de ser cada vez melhor. Ou seja, há em você mesmo uma ótima semente, basta agora deixá-la brotar e se desenvolver. Alvo do conhecimento. Todas as pessoas possuem em seu cérebro o conhecimento consciente e subconsciente que está armazenado. Algumas desenvolvem mais sua capacidade de reflexão em cima deste material, outras nem tanto, e isso é realmente uma pena. Para que se possa sempre desenvolver e aumentar o conhecimento, se faz necessário aceitar que há coisas que temos que aprender e estudar, porém, só podemos buscar informações novas se tivermos parâmetros de diferenciação de acordo com o seguinte. Aquilo que sabemos. E tem aquilo que não sabemos e temos consciência disso. E tem aquilo que não sabemos e não temos consciência que ignoramos. Isso quer dizer que, para aprender mais, precisamos deixar de ignorar este último requisito da área do conhecimento. Para tornar esta explicação mais simplificada, segue a ilustração abaixo no formato de alvo. Este alvo se divide em 3 partes a saber. Círculo menor, central. A primeira parte é a menor e representa todo o conhecimento adquirido e consciente. Tudo que estudamos ou aprendemos ao longo da nossa vida, é possível notar que comparado às outras áreas, o grau de conhecimento acumulado é muito baixo. Círculo intermediário. A segunda parte representa tudo que temos consciência que não sabemos, as coisas que são possíveis ter ciência da existência no mundo, mas não as estudamos se, portanto, não temos conhecimento sobre estas. Círculo maior, preto. A terceira parte é a maior e representa o desconhecido, as coisas que nem sabemos, que ignoramos e nem conhecemos. Essa área bem maior nos permite ter a real noção de quão grande é a quantidade de conhecimento que nos falta desenvolver e que não temos a mínima noção de que existe. Em outras palavras, nosso conhecimento adquirido e consolidado representa um percentual muito baixo da realidade. Nosso trabalho, missão e foco precisam estar voltados para a ampliação da parte vermelha do alvo, ou seja, descobrir áreas novas de conhecimento ignorado de forma consciente e depois estudar e aprender, para torná-la em conhecimento adquirido. Apenas dessa maneira conseguiremos avançar e elevar nossa mentalidade e grau de conhecimento. Porém, a dura realidade é que quanto mais desenvolvemos o conhecimento adquirido, maiores serão as outras áreas também. Por isso, o aprendizado deve ser contínuo, pois suas fontes de conhecimento são infinitas em possibilidades. Contudo, não devemos ter medo ou receio de explorar o desconhecido, principalmente aquilo que está armazenado na área do subconsciente da mente. A casa da realização. A maioria do mundo empresarial, que visa motivar seus funcionários em palestras ou palestrantes motivacionais, se utiliza do ícone da pirâmide para explicar funções de objetivos e metas a alcançar. Porém, por meio de estudos, criamos outro ícone representativo que certamente irá revolucionar tudo o que foi apresentado até hoje sobre como funciona a mentalidade, a realidade e até mesmo a sistematização da vida. Objetivo. O teto da casa, a parte final da construção, também é a meta final a atingir, por isso é simbolizado como o topo. Definir os objetivos é uma parte imprescindível neste esquema, devido a isso, é o primeiro passo do processo. Dicas importantíssimas para uma definição certa de objetivos. Item: estipular o que você quer conquistar, ao invés daquilo que necessita evitar. Item: estabelecer prazos ao cumprimento de metas, para se ter a noção do período de sua realização. Foco.
A primeira parede das 4 a serem erguidas no esquema da casa. É necessário se manter ligado e atento na conquista dos objetivos e metas estabelecidos, sem permitir que haja estagnação ou distração com situações desnecessárias. Estratégia. A segunda parede da casa se refere ao plano de ação ou tática aplicada para se atingir um resultado. Quando a meta está estabelecida, é necessário criar mecanismos que sejam um bom método de trabalho. Para se definir uma estratégia funcional, é preciso encontrar a resposta para a seguinte pergunta: como cumprir ou atingir a meta na qual está o foco? Habitos. A terceira parede no esquema da casa. Quando há certeza da meta e a estratégia, é preciso agir e pode ser necessário ter atitudes diferenciadas das anteriores para se obter progressos e resultados melhores. Ou seja, é necessário reavaliar os hábitos, estes podem ser criados por bem ou por mal. Quanto mais for repetida uma ação, esta ficará mais incutida na mente, até virar parte integrante da mesma. O exercício constante de uma ação é que cria o hábito. Para cumprir certos planos de ação, que muitas vezes podem ser entendidos como repetitivos e monótonos, é preciso ter o hábito em forma de esforço para dar continuidade às ações de médio prazo, quer dizer, de 30, 60 a 90 dias, no mínimo. Motivos. A quarta parede do esquema corresponde à explicação do porquê de uma meta ou objetivo. É fácil chegar ao consenso de que sem o combustível motivador será muito difícil, até impossível cumprir ou atingir a meta, mesmo com foco e com a melhor estratégia ou plano de ação. É imprescindível que exista algo que esteja claro e fortemente marcado na mente como necessário ou desejado, aquilo que empurra e inquieta para a ação. Sem entender os motivos que respondem o porquê se quer chegar a determinado objetivo, várias situações podem surgir para distrair do foco, atrapalhar o plano de ação e prejudicar os hábitos. A sexta parte da casa, que em seu esquema de formação já dispõe do teto e 4 paredes, é composta pela fundação ou alicerce, que é parte estrutural e fundamental deste processo. Em toda construção, grande ou pequena, é extremamente necessário que haja uma base sólida de apoio, muito bem arraigada em uma analogia. A fundação é na mentalidade equivalente às crenças subconscientes, que são as crenças que definem a realidade e que controlam mais de 95% da percepção da vida. O subconsciente é a parte desconhecida ou ignorada voluntariamente, porém, que define e orienta sem que se tenha nenhuma noção a este respeito, são aspectos mentais que, na maioria das vezes, servem como guias e dificilmente são questionados. O que é crença subconsciente? Imagine uma pessoa que cresça em uma família de classe média baixa, na qual se tem uma noção real e muito fácil do cotidiano, em que os pais são assalariados ou apenas um trabalha fora, pessoas que lutam para pagar as contas, moram em casa alugada, vivendo cada ano em busca do alívio chamado férias ou rumo à tão sonhada aposentadoria. Esta é a típica estrutura de vida que gera reclamações e leva a frustrações. Muitas vezes, as frases que compõem este discurso se referem a um patrão mau, muito rico e opressor, da injustiça imposta. Pessoas de classe média baixa sempre têm a noção de que precisam se apoiar na ajuda do governo ou qualquer outro tipo de assistência social, o que, na maioria das vezes, se torna realmente necessário devido às condições financeiras precárias. Agora imagine uma criança que é criada com a perspectiva de vida que existe nesse ambiente. Durante seu crescimento, ela irá escutar várias vezes como o dinheiro é difícil, que está relacionado também com a ideia de que todo trabalho é árduo e que todos os ricos são injustos. Quando este indivíduo se tornar adulto e tomar algumas decisões na vida, irá almejar ser bem-sucedido, com a firme convicção de que não vai sofrer o que os pais sofreram, buscando ter uma vida totalmente diferenciada. Porém, há em seu subconsciente crenças arraigadas de que ricos são injustos mesmo que, no âmbito consciente, este indivíduo queira ter muito dinheiro. Cada vez que ele acumula uma soma significativa de valores ou fecha um negócio que pode trazer ascensão financeira, aos poucos surgem fracassos no processo, seguidos de grandes perdas monetárias, que é um modo inconsciente de jamais acumular dinheiro. Isso ocorre, pois sua mente inconsciente rejeita a ideia de riqueza e entende que está fortemente ligada com a maldade e injustiça dos ricos, porque é sentida de forma muito negativa. Essa crença subconsciente é que controla e cria a realidade da maioria das pessoas. Antes de seguir em frente, é preciso aprender como mudar essas crenças subconscientes e como tomar o controle da realidade, quer dizer, como sair da posição de escravo para a posição de criador da realidade existente. O subconsciente precisa ser controlado para transformar a vida de maneira que torne possível atingir metas e objetivos. Para começar, é preciso saber quais são as crenças subconscientes dominantes na vida e, depois
disso, é hora de fazer a inserção de novas crenças subconscientes que combinem com as vontades e objetivos. Por meio de frases-chave que serão discorridas neste livro, em um processo de repetição de 30 a 90 dias, na verdade este é o período em que se formaram as crenças subconscientes anteriores. Após serem criadas as novas crenças subconscientes, surgirá a partir daí a nova realidade e, consequentemente, uma nova vida. As novas crenças subconscientes serão criadas a partir de algo já usado e bem conhecido para todos, os 10 mandamentos. Não se trata de algo bíblico ou estritamente religioso, mas, sim, de uma forma sistemática que irá penetrar no subconsciente e criar novas crenças subconscientes positivas, fortalecendo um controle maior, o controle da vida de forma completa. A verdade e a realidade. Muitas vezes eu escuto, a sua verdade é tal, mas a minha é diferente. Então é isso? Cada um com a sua verdade? Não existe algo mais contraditório. A verdade é absoluta e 1 mais 1 sempre valerá 2, não importa seu sexo, idade, raça ou nacionalidade. Porém, sua realidade é subjetiva, de caráter particular, individual, isso conforme as suas crenças subconscientes. Assim sendo, você é livre em criar uma realidade favorável para o seu crescimento. O governo e a política são comuns, a bandeira é a mesma, o dia e a data são iguais para todos. Isso é a verdade e ela é absoluta. Aproveite o fato de que a realidade é flexível e sempre está em movimento. Só depende de você. O mundo é a verdade, e como você o vê é a sua realidade. Os 10 mandamentos para uma vida de sucesso. Eu sou. Saiba que tudo o que acontece com você em sua vida começa e termina com você. Você pode. Você é digno. Você é capaz. A hora de começar a acreditar em si mesmo chegou. O momento de começar é agora. 26, e Deus disse: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, sobre o animal em toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta na terra. 27 e Deus cria. O homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. 28, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e subjugai-a, e dominai sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus e sobre todo animal que se arrasta na terra. 29, e Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, a vós será para comer. 30. E para todo animal da terra, para toda ave dos céus e para tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, toda verdura de erva será para comer, e assim foi. Genesis 1, 26-30, Bíblia Hebraica, Editor Sefer. Quando Deus criou o mundo, se consultou com a alma de Adão, de acordo com sábios judeus, e falou: vamos criar um corpo para você? Vamos colocar nele todas as forças da criação? Todas as forças da natureza em que poderá ter domínio acima destas, e de ser um criador parceiro na sua criação? Por este texto é possível entender a visão judaica de como e qual foi a ideia da criação do homem, não para ser salvo ou escravo, mas, sim, para que vivesse a fim de cumprir sua missão de se transformar em criador de sua vida e de seu mundo. Ou seja, o Criador deu para você o poder. O poder da escolha para ser um influenciador ou influenciado. Quem decide é você. Quem tem o poder de tomar o controle ou abrir mão deste propósito é só você, mas lembre-se de que com o controle vem a responsabilidade. Com o poder vem as consequências. E um homem que foi criado à semelhança de Deus, o Criador, é alguém que sabe e concebe o poder que envolve tudo que seja para o bem ou para o mal. Porque lembre-se, no princípio já foi entregue a você todos os poderes da criação, você foi consultado e aceitou a sua missão. Agora precisa agir. 2. Não terá. As frases-chave da falta de ação, falta de assumir a responsabilidade na vida são: tudo certo, deixa comigo. Entre outras frases, assim que, eu tenho que, está é a minha vida. Acontece que isso funciona ao contrário, junto com a ajuda do céu, precisamos assumir as responsabilidades por nossas vidas. Não haverá nada se depender de si mesmo. Nos 10 mandamentos, Deus, o Criador, disse o seguinte: pois eu sou o eterno, teu Deus, Deus zeloso, que cobre a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações aos que me aborrecem. Êxodo 20,5, ao contrário do que muitos pensam, de acordo com este versículo, alguém pode pagar pelos pecados dos outros, mas isso não é a forma judaica de pensar. Este trecho explica que as ações de hoje têm consequências que se propagam e perduram por um longo tempo. A palavra iniquidade pode ser entendida como uma transgressão, mas também pode ser entendida como responsabilidade.
Basta imaginar que quando se faz algo bom ou ruim, qualquer ação tem reação, positiva ou negativa. E essa reação vai influenciar todos que estão ao redor, desde os filhos, netos e até bisnetos. Tudo o que é feito traz consequências, terá a contração ou a reação que é necessária. Há que se levar em conta que isso vai influenciar os outros. Por exemplo, um assassino que mata alguém, pecou, transgrediu a lei do país e a lei divina e agora ele vai ter que responder por esse crime cometido. E os parentes da vítima? Estão sofrendo ou não? Estão com dor ou não? Esse sofrimento não dá a sensação de fim de mundo? Mas, que culpa eles têm? Não é isso que alguns se perguntam? Nossos sábios nos ensinam que o culpado que transgrediu a lei vai responder sim, mas quem está ao redor vai ver ou vai experimentar as consequências do caso, mesmo que não tenha transgredido ou participado. Isso ocorre muito mais vezes do que se pode imaginar. Outro exemplo, acidentes de automóvel, incêndios ou qualquer desastre comum acontecer. Todos nós, mesmo os mais justos, não estamos livres de consequências. Agora que entendemos esse ponto, que a vida vai além da escolha, é preciso entender as consequências das escolhas. Para criar uma vida valiosa, uma vida de exemplo, o que temos que fazer além de fazer as escolhas certas é ter responsabilidade com as consequências dessas escolhas, para o bem ou para o mal. Claro que todos querem ser parabenizados quando conseguem atingir o sucesso e alcançam algum objetivo. Ninguém quer enfrentar fracasso ou desastre. A verdade é que a vida tem os momentos de alegria e de sucesso, mas muitos momentos de desgraça. O segredo é saber transformar esses momentos de desgraça em aprendizado, para uma vida de sucesso. Os maiores exemplos de sucesso que temos no mundo não são de pessoas que sempre deram certo, sempre conseguiram vencer, mas são aquelas histórias de pessoas no fundo do poço, que após tomar uma atitude conseguiram reverter a situação. Essa atitude chama-se responsabilidade. Responsabilidade é o que cria o caráter. Imagine que você esteja andando pela rua e, de repente, ouve um cachorro latindo e correndo na sua direção. A primeira coisa que vai fazer é começar a correr, isso é o natural, pois um doberman está atrás de você. Mas, a coisa correta a fazer é parar de fugir e correr na direção do cão. Não recomendo a ninguém que não tenha experiência com cachorro a fazer isso, pois podem acontecer duas coisas. Além de você perceber que o cachorro que estava correndo atrás de você não era nada mais do que um pincher. Verá que no momento que ele vir você correndo na direção dele, sairá correndo fugindo. Nossas vidas são assim, tentamos evitar enfrentar nossos problemas ou dificuldades que são semelhantes a um cão bravo perseguidor. Mas, na hora que criamos coragem e tomamos atitude para enfrentar o que está em nossa responsabilidade, quando fazemos isso com a atitude certa de resolver ou consertar o que precisa ser feito, é percebido que o cão bravo nada mais era do que um pincher com mais medo do que nós. Sabemos que as escolhas geram consequências boas ou ruins, é preciso enxergar o erro e admiti-lo, ser cada vez mais responsável por seus atos, ser verdadeiro e corajoso para enfrentar os desafios e atingir uma vida de qualidade, sem estresse e sem preocupações. A responsabilidade é um grande dever com todos ao redor e com as pessoas que se convive diariamente. Se já entendemos quais são os resultados das ações, que tal começar a ter atitudes melhores? Fica muito mais fácil ser responsável por boas ações, é bem mais gratificante. É bem melhor ser reconhecido por boas ações do que por ser um malfeitor, não é? É um grande sinal de caráter assumir os próprios erros e lutar para consertar o problema gerado por aquela atitude. Este é o começo de uma boa ação que pode gerar bons frutos no futuro. Então, já é hora de parar de ter medo em excesso e fugir dos problemas e desafios. É hora de virar-se na direção destes e enfrentar as dificuldades e os erros. É hora de começar a encarar a vida de frente. 3. Não tomarás o nome de Deus em vão. Pare de colocar a responsabilidade dos seus fracassos sobre Deus. Pare de reclamar sobre a falha de habilidade que você tem para chegar ao céu. Pare de evitar cumprir suas tarefas, de ficar se justificando e escondendo a sua falta de atitude com argumentos desse tipo. Deus ajudará, o Senhor irá, se Deus quiser. Ele quer. E está esperando sua ação. Agora, depois que já está entendido que as rédeas do poder, do controle e da escolha estão em suas mãos, você precisa decidir se irá utilizá-los para o bem ou para o mal. Muitas pessoas têm medo de tentar, não devido às dificuldades, mas por medo dos possíveis erros que podem ocorrer. Lembre-se de que os únicos que não erram são os que nunca tentaram, mas que também nunca vão para lugar nenhum. A vida é curta, não se deve perder tempo com medos e ilusões, é preciso começar a agir. Estamos no mundo físico, onde tudo se move por ação, quer dizer, por ações físicas feitas pelas forças da natureza.
Você tem a escolha de influenciar o mundo ou ser influenciado pelos outros. O que você decide? O poder está em suas mãos. Comece com atos pequenos, atos diários sempre constroem uma grande revolução, assim é com a transformação mental desenvolvida em médio prazo, de 30 a 90 dias. Muitas pessoas pensam que é necessária uma mudança grande e radical para viver uma transformação relevante e significativa, mas isso não é verdade. Em um jogo de tudo ou nada, o resultado pode ser nada, nem sempre radicalismos geram resultados esperados. Muitas pessoas que agem dessa forma, seja em dietas, brigas ou relacionamentos, podem até ficar bravas e protestar, mas é preciso admitir que ser reacionário nada mais é do que fogo de palha, ou seja, se queima rápido e não sobra nada depois. Por isso temos que fazer mudanças de forma equilibrada e por etapas. Se tivermos ações positivas ampliadas a cada dia, com 1% de melhoria, será possível contabilizar o que acontecerá depois de 100 dias. Você será 100% melhor do que você era há 100 dias. 4. Lembra-te do dia de sábado. Ocasionalmente parar e verificar o seu trabalho, para onde você está dirigindo, qual a direção que está conduzindo sua vida. Quando você para, também deve verificar o quanto se afastou dos lugares errados que esteve no passado. Se você faz essa pausa para verificar, há uma chance de perder a direção. Agora que você conhece o poder da ação, é importante não fazer nada sem pensar e sem analisar. Depois que você definiu suas metas e objetivos e entrou na trilha, preste atenção ao caminho também, sem desfocar dos objetivos. Observe de vez em quando o caminho que decidiu seguir. Não é qualquer meio que é válido para atingir os objetivos. Avalie se você está agindo de acordo com a mentalidade correta e positiva, se você está sendo honesto consigo mesmo e com os demais ao seu redor. Essas pausas reflexivas, quer sejam pessoais ou em grupo, ou até mesmo em empresas, fazem parte de uma trilha para o sucesso. Essas avaliações não têm que ser feitas apenas com a finalidade de criticar, mas servem para avaliar os resultados de melhoria e o quanto houve de evolução. É o momento em que você pode se sentir orgulhoso, afinal está indo bem e não ficou acomodado. Uma pausa é um ótimo momento para se preparar para um novo período, novo impulso para um novo alcance, mais uma montanha conquistada. Isso deve ficar claro, é necessário ter um dia não só para reflexões ou para trabalhar ainda mais, é preciso ter um dia dedicado ao descanso e ao lazer, um dia diferente do cotidiano pesado de tarefas e de trabalho. É preciso separar um tempo para a família, para curtir os hobbies e a diversão, um tempo tranquilo e que, em geral, é extremamente útil para recarregar as baterias. 5. Repeater/honor. As pessoas ao seu redor e com quem você tem contato abrem seus olhos e seus ouvidos, para escutar e aprender novas abordagens na vida. Com elas, muito provavelmente você sairá ganhando. Os sábios judeus ensinam que tudo que você ouve ou visualiza ao redor é feito para tirar uma lição, tudo é um aprendizado para o seu crescimento. Entendendo isso, você começa a ver as pessoas ao seu redor sob uma luz diferente, pois todos de sua convivência ajudam em sua evolução. Lembre-se de que nem sempre olhar do alto é sinal de sucesso, às vezes é necessário ter a perspectiva de baixo em algumas situações. Às vezes se abaixar significa respeitar o outro, pode ser que ainda seja desconhecido e não compreendido, sair do alto do orgulho e se inclinar em direção à humildade pode significar que decidiu abrir o coração. Não foi por acaso que fomos criados com 2 ouvidos e uma única boca, é preciso ouvir mais do que falar. 6. Não assassinarás. Há pessoas que matam suas habilidades e correm dia após dia atrás do nada. Elas são excelentes em construir castelos imaginários no ar. Por fora parecem brilhantes e talentosas, mas realmente fogem de uma ação comprovada. Os dias passam a ser em vão, resultando em nada além de frustração e de grande sofrimento. Um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm no final da vida não está relacionado com coisas que fizeram os sucessos ou os erros. Na verdade, o maior arrependimento é o conhecimento de que poderiam ter conquistado mais, ter sido mais e melhor. O maior erro da vida é a paralisia mental. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador, e, com isso, aprendemos que os seres humanos têm embutido em si mesmos o poder divino de serem criadores, criadores da realidade e da história. É correto abrir mão deste dom. O veneno que mais mata é a preguiça, tem uma ação vagarosa que aos poucos causa a doença da paralisia mental e vai aniquilando cada dia mais a vida das pessoas. Cuidado! Cuidado com esse veneno que acaba com esperanças e sonhos. Porém, qual é o antídoto para a preguiça? Ficar ativo dia após dia, tentar sempre fazer mais para ser melhor, aquela melhoria de 1% a cada dia. 7. Não cometerás adultério. Pare de perseguir outras coisas na vida para ter satisfação momentânea.
Instantes descartáveis não irão beneficiar ao longo do tempo. Comece a investir em coisas sustentáveis que servem de apoio real nos tempos difíceis. Esteja conectado aos lugares reais no fundo da sua alma e não se deixe apegar pela ilusão reluzente. Muitas pessoas querem ver resultados rápidos, mesmo sabendo que nem a natureza dá resultados da noite para o dia. Outras tantas fazem ações ou tarefas com o objetivo de receber algo em troca. Não têm paciência de esperar, crescer, florescer, amadurecer para que possam colher os frutos. Preferem as coisas instantâneas, rápidas, que na verdade têm mais ar do que substância, têm mais ilusão do que algo físico, real. Igual às drogas, com as quais se pode alcançar algum nível espiritual mais elevado do que o físico, mas é ilusão, e algo exterior não é real, por isso não dura, vicia e faz desejar cada vez mais, até perder a noção do que é importante, a elevação espiritual. Refletindo bem, não são só as drogas que fazem alguém ficar perdido, buscando o prazer rápido e momentâneo, ao invés de esperar, aguardar com paciência para que os verdadeiros resultados dos seus esforços, do seu trabalho e do seu crescimento venham. Isso não tem preço. Você se lembra de quando era criança? E quando era adolescente? Se lembra de quando estava esperando o dia da graduação? E do dia do casamento? E quando esperava o nascimento dos seus filhos? Quando esperava a chegada de um pacote nos correios, que veio de longe? Lembre-se de ter paciência, isso é algo para ser aprendido, uma virtude que quanto mais é cultivada mais é possível beneficiar-se dela. Pode parecer engraçado. Saiba que, muitas vezes, embora não pareça, a paciência é o caminho mais rápido. 8. Não roubarás. Pare de roubar as ideias dos outros. Se você vai começar a pensar fora da caixa, seja original, você não vai precisar das ideias dos outros. Você possui habilidades e competências suficientes. Os sábios judeus perguntaram uma vez por que Deus, o Todo-Poderoso, não criou o mundo já com todos os 7 bilhões de seres humanos que vivem atualmente nele. Não é difícil para Deus, se criou um pode criar todos, não é mesmo? A resposta a seguir é algo que vai mudar este conceito. Deus criou o homem com todos os poderes da natureza embutidos nele, e falou: Este mundo criei para você, para dominar e para cuidar, para trabalhar e crescer. Você é o único no mundo físico e tudo que foi criado é para o seu bem, cuide bem de tudo e faça o melhor que puder. Isso significa que cada ser humano é uma criação única, não há ninguém igual ao outro, que simplesmente tem ações iguais, não há uma missão igual à outra. O rabino Nachman de Breslev diz que quando o homem nasce para o mundo, é o momento que Deus decidiu que a criação precisa dele e não será mais igual na sua ausência. É você. Sim, está falando de você. De cada um de nós. Você tem tudo o que é necessário para ser original e criador, não precisa imitar ou roubar ideias dos outros, pode até se juntar com outras pessoas, unir forças para que ambos cresçam. Lembre-se da lei da sinergia, quando 1 mais 1 não vale 2, mas vale por 3. Que quando 2 se juntam para atingir um objetivo comum, a energia emitida ou o resultado em diversos aspectos é muito maior do que os resultados daqueles que trabalham sozinhos. 9. Não se enganar. Você sente como se estivesse girando em torno de si mesmo? Você sente que está trabalhando onde não é adequado para você e desperdiçando suas habilidades de graça? Chegou a hora de parar de se torturar. Saia da sua zona de conforto, eleve-se do medo arrepiante e comece a mudar seu estilo de vida. Cá entre nós, quanto tempo você ainda pode continuar assim? Imagine uma árvore com um tronco forte, raízes nas profundezas da terra e o seu topo está lá em cima, nos céus. Enfrenta o vento e a chuva, o calor do sol e o frio da neve, enfrenta todos os elementos da natureza e nunca sai do lugar. Podemos admirar tamanha força e atitude, tanto poder. Enquanto estiver parado, chegará o dia em que o tronco não vai aguentar mais, as raízes vão começar a ceder e não será preciso um furacão, um vento mais forte fará esta árvore cair. Você não é como a árvore. Não fique na zona de conforto, tentando enfrentar os elementos da natureza. Na vida passamos pelas estações do ano, há um momento de inverno ou de verão, época de plantar ou de colher. Mas, o homem sábio não tenta plantar fora da época ou colher antes da hora. Homens sábios não sofrem com o frio ou o calor, mas buscam soluções para se esquentar do frio e se proteger da chuva e do vento. E o sábio sabe ter paciência e esperar o momento da colheita. Lembre-se, você não é uma árvore. Se não gosta da situação em que se encontra, mude. 10. Não cobiçarás. O sucesso de outros que não se encaixam no seu caráter e personalidade. Toda pessoa tem caixas de ferramentas que recebeu quando nasceu dos céus. Você também tem grandes habilidades e opções que podem impulsioná-lo.
Quando você segue sua própria rota, terá sucesso bem maior do que imitar os outros. Esta é uma promessa. Você é um criador. Você tem tudo de que precisa para formar seu sucesso e melhorar sua história de vida. Quando ficamos de olho nos outros, pensamos que merecemos o que eles possuem, e isso, além de gerar a inveja, torna-se o maior inimigo do sucesso. Se você vê alguém que dispõe do sucesso que você deseja, parabenize a pessoa, deseje a ela o melhor possível, e o mais importante, inspire-se com as possibilidades reveladas à sua frente. Pegue suas habilidades, seu potencial, e mãos à obra, comece a fazer por você, comece a criar o seu sucesso, a sua história única. Criando confiança por meio das letras hebraicas. As letras hebraicas, de acordo com a filosofia judaica, são as pedras fundamentais da criação e podem ser consideradas seu DNA. Atualmente, não é mais segredo que palavras criam realidade. As letras hebraicas não formam as palavras e cada letra é um código. Se entendermos este código, poderemos aprender como criar uma realidade favorável e até transformar uma situação desagradável em uma situação positiva. A seguir, relatos sobre as 5 primeiras letras na língua hebraica, que são as 5 letras criadoras de emoção e realidade. Por meio delas, você vai ter mais sentido na vida, vai aprender a controlar as emoções e transformar a forma que enxergava a vida até hoje. É possível escrever um livro inteiro sobre cada uma das letras do alfabeto hebraico, mas nos focaremos no assunto de como podemos transformar a mentalidade e a realidade por intermédio do poder das primeiras letras. Aleph é a primeira letra no alfabeto hebraico, o valor numérico dela é 1. A palavra que é criada com a letra Aleph que tratamos é amor, ahavak. Todos querem ter amor na vida, receber e compartilhar. O ser humano é uma criatura social, portanto, precisa sentir amor em sua vida. Como podemos criar mais amor? Para encontrarmos a resposta, temos que entender o que emite o amor, como é criado na vida das pessoas. Imagine que você tenha filhos ou animais de estimação que ama incondicionalmente. Sem querer nada em troca, o que gerou esse amor? O que faz pais ou donos sentir um amor ilimitado? Possuir um amor que só cresce mais a cada dia? A resposta é o contrário do que se está acostumado a ouvir no mundo de hoje. Todos nós já conhecemos esta frase: amar é cuidar. Ou seja, você cuida de quem você ama. Mas, a verdade é que quanto mais você cuida de alguém, mais amará a pessoa. O amor é o resultado de cuidar, de querer o bem do outro. Cuidar cria amor. Como criamos mais amor na vida? Basta começar a cuidar e fazer o bem para os outros. Começar a ver o bem nas pessoas, isso vai criar mais amor na sua vida. E lembre-se, faça disso um hábito entre 30 a 90 dias seguidos. É garantido que isso trará mais amor ao seu dia a dia. Byte B. A letra B é a segunda do alfabeto hebraico, com valor numérico de 2. O que trataremos é a palavra que começa com a letra B, confiança. Beteren Bet Hamesh. Confiança no Eterno e em si mesmo é a parte mais importante na vida, desenvolver confiança no Eterno que nos criou e trouxe até o presente momento. Muitas pessoas pensam que possuem confiança, isso é verdade, mas na realidade vão constatar que essa confiança só existe enquanto as coisas estão indo bem, porém, basta que a situação mude, fique mais difícil e desfavorável, para aquilo que era visto como confiança caia totalmente por terra. Todos nós chegaremos a um ponto crucial de nossas vidas, quando a nossa fé realmente será testada, e só depois que passarmos pelo teste é que descobriremos se realmente temos a confiança que pensávamos ter no Criador. Nosso patriarca Abraão, conforme a história nas escrituras judaicas, foi testado por 10 vezes. Você se pergunta, por que Deus precisa testar alguém? Será que o Criador, com sabedoria ilimitada, precisa testar a capacidade de alguém? Será que Deus precisa que provemos algo a Ele, já que Ele é o Todo-Poderoso? Quem conhece o coração do homem precisa nos testar. A verdade é que os testes que passamos na vida, dificuldades e desafios, servem para ensinar e provar para nós mesmos a capacidade de realizar todo o potencial que está dentro de cada um de nós. Em hebraico, as palavras teste e elevação têm a mesma base, Nisayon 2:5. Significa que, na verdade, tudo o que passamos na vida, ruim, bom ou melhor, as quedas ou as subidas, os fracassos e os sucessos, tudo veio para nos elevar a uma condição maior. Nós, meros mortais, temos discernimento para entender naquele momento, então, enquanto isso, precisamos ter a confiança que nosso Pai Criador quer o nosso bem. Que o período desafiador irá servir para o crescimento e desenvolvimento. Não se trata de fé, porque a fé vem na falta de saber. Quando não sabemos ou não temos conhecimento, precisamos da fé para nos guiar. Confiança se trata de saber.
Como já estudamos especialmente no livro Mentalidade Judaica Positiva, qualquer pai sempre quer o bem do filho, e mesmo que pareça que um pai seja rígido ou duro, tenha certeza de que ele quer o bem do filho. Quanto mais rigoroso for o pai, mais potencial ele vê no filho, assim é em muitos momentos na vida. Se você serve ao exército, é um atleta ou trabalha para uma empresa, sempre os que estão mais sob pressão, normalmente são aqueles que não só têm mais responsabilidade, mas também são aqueles em que o potencial é maior. O Criador o conhece melhor do que você conhece a si mesmo, sabe quem é você e como o criou e, mais ainda, sabe em quem você pode se transformar. Tenha confiança, se não em si mesmo, por enquanto tenha confiança em quem o criou, que sabe e conhece a sua capacidade e potencial. Assim, nosso patriarca Abraão, depois dos 10 testes feitos por Deus, já estava apto a ter confiança em si mesmo e sabia quem era e em qual potencial poderia se elevar. Confie, tenha certeza de que a vida será melhor. Compreenda que as provas da vida existem para elevar, para extrair o seu melhor e revelar o alto potencial que há em você. Quando precisamos melhorar algumas coisas na vida emocional, espiritual e física, pedimos a ajuda de Deus. Por exemplo, quando queremos ser mais pacientes, mais alegres ou mais assertivos e melhorar nossas qualidades de liderança, o que Deus vai fazer, na verdade, é nos colocar à prova justamente para exercitarmos a capacidade ou qualidade que almejamos adquirir. Goemel Gimer. A terceira letra do alfabeto hebraico, com valor numérico de 3. Trataremos da palavra orgulho, Geavat. Desde pequenos aprendemos que o orgulho não é algo positivo, os sábios judeus nos ensinam que onde há orgulho Deus não se encontra. Quando uma pessoa se sente orgulhosa não dá espaço para ninguém mais, isto é o famoso ego. Mas você pode perguntar, então não posso ter orgulho de mim ou das minhas conquistas? Ou ter orgulho dos meus filhos? A resposta é simples, a grande diferença entre ter orgulho momentaneamente e ser orgulhoso permanentemente. É possível ter orgulho das nossas conquistas e realizações adquiridas pelo esforço, mas se ser orgulhoso é o seu eu, isso significa que você se acha melhor e mais importante do que o outro. Ter orgulho é saber o seu valor, os seus méritos, mas, ao mesmo tempo, não se achar superior aos outros e manter sempre o respeito por eles. Na natureza existem várias plantas venenosas ou mesmo animais venenosos que têm sua cura extraída do próprio veneno, mas em quantidades menores, bem controladas. O orgulho, tanto como outras emoções negativas, deve ser servido em pequenas quantidades, bem controladas. Caso a dose seja alta, pode levar à morte. Uma dica importante para eliminar o caráter orgulhoso é usando a mesma letra, o veneno, em outra palavra que é caridade, Gemilut. Quanto mais caridade é feita, quanto mais se ajuda o próximo, se consegue baixar os níveis de ser orgulhoso e começar a ter apenas satisfação por nossas ações. De forma mais humilde, ficamos contentes com a pessoa que nos transformamos. Daled. A quarta letra do alfabeto hebraico, seu valor numérico igual a 4. A palavra que trataremos é preocupação, de HVZ. No livro Mentalidade Judaica Positiva, relatamos sobre as duas coisas que causam preocupação ao ser humano, ambas não existem, mas tiram o sono do homem. O passado e o futuro, um já foi e o outro sempre fica inexistente. Aquele famoso amanhã, um tempo que nunca chega, mas tira nossa calma e a nossa tranquilidade. A seguir discorreremos sobre a questão de como as letras da palavra preocupação são pedras fundamentais de crenças subconscientes, como em todas as letras no alfabeto hebraico. Na palavra preocupação, em hebraico, há 4 letras, sendo que 3 delas já foram citadas. 1. Daled V, a nossa letra do assunto. 2. Aleph, falamos sobre ela na palavra amor, Ahava. 3. Gimel Z, a letra fundamental do orgulho e, do outro lado, da caridade. 4. Ei, a letra do próximo capítulo, que trata do agradecimento. Se prestou atenção neste capítulo que trata das 5 letras fundamentais para criar a transformação de mentalidade, perceberá que a palavra de H, preocupação tem 4 das primeiras letras do alfabeto hebraico. Interessante que a única letra que está faltando é a letra B. A segunda letra do alfabeto hebraico é a letra fundamental da palavra, confiança Bitarron WT5. Quando você não tem confiança, você terá preocupação. Você pode ter o amor, orgulho das suas conquistas e também pode estar cheio de gratidão, mas enquanto não tiver confiança em Deus, em si mesmo e em sua habilidade e talento, vai viver em estado de preocupação constante. E isso ninguém merece. Crie o hábito de ter mais confiança. Se precisar, volte no capítulo deste livro que trata sobre o tema. Etiaé. A quinta letra do alfabeto hebraico, com valor numérico de 5.
A palavra fundamental da letra E é a palavra gratidão TV. A primeira palavra que ensinamos aos filhos é papai ou mamãe. Logo em seguida ensinamos nossos filhos a falar obrigado. Desde pequenos somos educados para sermos gratos por tudo o que recebemos. A pergunta é, será que realmente eu agradeço por tudo o que tenho na vida ou só fico reclamando do que não tenho? Voltando à fase de criança, em tudo o que recebemos, seja dos pais, professores ou pessoas mais velhas em geral, sempre foi exigido que falássemos obrigado, ou seja, agradecer pelo que foi oferecido. Pense em uma criança que não agradece, o que os adultos dirão? Se não agradecer, não irá receber mais. E isso por quê? O que tem a ver a ingratidão com cessar um bem a receber? Já pensou? A verdade é que gratidão é uma emoção que gera movimento cósmico, espiritual e físico, que vai atrair mais coisas boas em sua direção. Ninguém gosta de perceber a ingratidão das pessoas, não é? Ninguém gosta de fazer algo para alguém e não ser valorizado. Temos que fazer o bem, sem querer nada em troca, mas reconhecimento e gratidão é uma boa ação também. É sinal de que valorizamos o trabalho e o esforço que outras pessoas fazem. A emoção contida no sentimento de gratidão irá transformar a mentalidade, com isso, criará uma nova realidade mais favorável e positiva. A gratidão nunca deve ter limites. Sem isso, não se alcança quase nada. Comece a agradecer, a sentir a emoção de gratidão por tudo o que você tem na vida. Coloque o seu foco na gratidão, ao invés de se concentrar nas coisas que ainda não possui. Só assim vai ter mais do que você quer e precisa. E se lembre sempre, a gratidão é a chave que abre todas as portas.